Quando a gente enfrenta um problema atual como desinteresse das pessoas em educação, eu vou pegar uma situação dos Estados Unidos e uma situação de Brasil. Estados Unidos, essa geração dos millennials, ou agora a Gen Z, a geração mais nova, não quer mais comprar um carro, não quer ter uma casa, não estão fazendo financiamento, não estão casando, não estão fazendo empréstimo para um carro, e não estão porque não conseguem, mas também porque abandonaram esses valores, né? Ou aqui no Brasil, o que eu ouço na universidade, o vestibular está menos concorrido, tem menos gente prestando faculdade, as pessoas estão abandonando a educação antes. Entre outras coisas que podem estar gerando isso, tem essa desilusão aí, ou tem essa noção de perceber que esse sistema não funciona? Olha, Átila, me chamaram uma vez para fazer a abertura do ano letivo da Universidade de São Paulo, né? E eu sempre parti do pressuposto de que a realidade, por mais dura que seja, quando ela é apresentada aos sujeitos, é um sinal de respeito que você tem às pessoas, né? Você descreveu a minha atuação na pandemia. É isso aí, no sentido de falar, olha, eu não vou tratar vocês como criança. Então, vou mostrar o problema tal como ele é, né? Porque se a gente tiver uma consciência clara do tamanho do problema, isso já é metade da solução. Se você quer imaginar que o problema desse é pequeno assim, você nunca vai conseguir resolver nada. Então, assim, respira fundo, o problema é grande, entendeu? É muito maior do que a gente queria aceitar, mas respira fundo, porque isso não significa que você vai ter que ficar numa posição melancólica. Inclusive, até escrever esse livro era um pouco essa ideia. Falar, olha, vamos partilhar colisões, porque as respostas elas não estão adequadas, a gente vai precisar passar por um tempo assim, porque esse aprofundamento da consciência da extensão do problema vai permitir a gente criar uma solução possível e real. Se você não fizer isso, não vai ter solução nenhuma. Então, nesse caso, eu lembro de chegar para os alunos e falar, olha, é o seguinte, quem veio aqui achando que a universidade garante emprego, me desculpa, veio no lugar errado. Não há nenhuma relação orgânica entre formação e empregabilidade. Ao contrário, eu tenho vários amigos hoje que fizeram pós-doutorado e estão servindo de garçom em restaurante de luxo. Por quê? Porque você aumenta a quantidade de pessoas bem formadas, mas você não tem posto para todo mundo. Então o que acontece? Os postos precários vão começando a pedir mais coisas, mais atribuições, mais qualidades, e com valores ainda mais degradados do ponto de vista salarial. E aí o tempo de educação deixa de ser um sinal do conhecimento que a pessoa tem, que você não precisa dele, e passa a ser um sinal de que ela sabe se comportar. Exatamente. Você que é no lugar dela, fazendo as coisas, por X anos pelo menos, Exatamente. então vai ser alguém que vai atender muito bem aqui. É isso, não, aí você tem toda a razão, né? Então, é claro, fica aquela coisa, mas como assim? Eu fiz maior esforço para entrar aqui. Eu falei, sim, mas primeiro, a função da universidade nunca foi essa, a função da universidade é outra. A função da universidade é produzir aquilo que a sociedade não quer saber. Né? Assim, aquilo que a sociedade faz questão de esquecer. Né? Eu posso pegar um exemplo. A Universidade Brasileira fala sobre racismo desde os anos 40. Né? Ou seja, no momento em que quem pagava a conta da universidade, a Universidade de São Paulo, era a elite paulista, que era a elite paulista escravocrata. Né? Então, ou seja, a gente produziu aquilo que a sociedade não estava disposta a ouvir, até o momento em que ela começou a ouvir. Então, se eu quiser que a sociedade esqueça os problemas, eu posso começar minando a universidade. Você começa fechando a universidade, que é o que se faz. Que transforma a universidade em duas coisas. Um centro de pesquisa de excelência para poucas pessoas, né? E um centro de formação técnica para todo mundo. Né? Só que a Universidade Brasileira, aí eu queria fazer uma defesa da Universidade Brasileira. O pessoal fala mal, tem problemas, mas ela tem um projeto muito interessante. Por que uma universidade como a USP nunca vai ser Harvard? Porque não tem como, a ideia é ruim. A gente não precisa de uma universidade desse tipo. Harvard é uma universidade com 5, 6 mil alunos. Sim, entendeu? E um orçamento de 30 bilhões de dólares por ano. Exatamente, enorme. A gente tem 4 bilhões de dólares, 4 bilhões de orçamento e 100 mil alunos. Aquilo ali é um carro de Fórmula 1, isso aqui é um ônibus. Exato. Só que a questão eu já ouvi gente falando, então por que a gente não pega os nossos 5, 6 mil melhores alunos e faz um troço à parte? Claro, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar no primeiro lugar do ranking, parabéns, ótimo, se a gente conseguiu entrar no primeiro lugar do ranking. Mas e aí o que você vai fazer com os outros 97 mil alunos? Eles vão todos caírem para baixo. Porque o fato de você misturar os dois obriga que você, de uma certa forma, tenha um nível médio, entendeu? Se você dividir, você vai ter um centro de excelência de pesquisa de um lado e do outro vai todo mundo cair lá embaixo. Né? Então, ou seja, a ideia é boa.
A ideia é boa, não, a gente vai fazer uma universidade de massa, vai sustentá-la, vai ter que ter um tripé, que é docência, pesquisa e difusão, certo? Ela vai ter relação à sociedade, né? Que tem que ser orgânica, porque várias vezes falaram isso, mas a gente não aparece bem nos rankings, entre outras coisas, porque a gente tem pouco curso em inglês, porque a gente tem muito pouca produção em inglês. Falei, olha, assim, eu dou aula fora do Brasil todo ano, né? Em uma série de universidades. Eu faço isso porque acho importante, certo? Mas eu me recuso terminantemente, certo? Não só a falar outra língua dentro do meu país, mas a produzir uma outra língua dentro do meu país. Por uma razão muito simples. Se eu fizer isso, eu vou voltar à Idade Média, quando a universidade falava latim. E aí as pessoas olhavam assim e falavam, mas ninguém entendia latim. Entendeu? Essas universidades falam uma língua que ninguém entende. Entendeu? Tem 3% da população brasileira sabe inglês. Como é que eu vou começar a escrever numa língua que as pessoas sequer entendem? Eles estão pagando o meu salário, entendeu? Então, o mínimo que eu tenho para fazer é poder conversar com ele de alguma maneira ou de outra, com toda a tentativa, com todo o esforço que a gente tem. Mas se você faz isso, ok, você legitima um tipo de avaliação, que é um tipo de avaliação que para países como o Brasil não faz o menor sentido. Ela não foi criada tendo em vista problemas como o nosso. Eu tenho, acho que se eu não me engano, 11%, 8% da população que tem nível superior. Né? Ou seja, a Holanda tem 30 e poucos, 40%. Eu ainda preciso chegar nesse ponto. Eu tenho milhares de pessoas no Brasil que precisam estar na universidade. Por que eu vou gastar todo o meu tempo, meu dinheiro pensando como é que eu vou trazer gente de fora? Claro que isso é importante, mas isso não pode ser tão importante quanto é para a Universidade da Finlândia. Porque se ela não tiver 30% de alunos estrangeiros, ela não funciona. Não tem gente lá, não tem gente, certo? Mas aqui não é o caso, ao contrário, a gente precisa conseguir trazer mais pessoas para dentro da universidade que querem, entendeu? Então você percebe, é um problema completamente diferente. E você tenta avaliar as estruturas que têm problemas totalmente diferentes da mesma forma. É claro que isso vai ser uma aberração. Se você acabou de escrever por que eu não faço conteúdo em inglês.